Renato. Pessoal, eu interrompi a gravação porque, como o robozinho do YouTube não dá margem para discricionariedade nenhuma, se eu colocar um vídeo ali com um trecho de filme, ele bloqueia minha conta. Então, voltei a gravar agora. Não, tá certo, professor, tá certo. A gente não deixou o vídeo disponível também, justamente por causa disso. A gente fez um recorte, mesmo que seja um recorte pequeno, né? Bloqueio. Ele bloqueia. O YouTube não é discricionário. É até um ponto para discutir, né? Se nossas decisões de administração pública começarem a ser robotizadas. Então, acho que é um caso disso, são sistemas informatizados de gestão. Eu acho que é algo, é um assunto, né, que me ocorreu agora. Sim. Mas, desculpa, YouTube, não tire meu vídeo, por favor. Depois você me manda e eu faço a edição, essa parte, para ficar tranquilo. Mas o link, a gente vai deixar o link para vocês. Eu não sei porquê, também, depois do vídeo, minha câmera parou de funcionar e eu não estou com ela, abre por segundos e para de funcionar. Então, mas como eu estou aqui pelo slide, tudo bem. E aí a gente queria, então, trazer a discussão que a própria Lota traz para a gente se dividir em grupos. A gente pensou que a gente podia fazer a mesma estrutura da semana passada, para a gente pensar a burocracia no nível de rua na questão do programa de saúde da família, né? Dos agentes comunitários de saúde, na verdade. E aí a gente traz um outro elemento nesse cenário, que é que esses agentes eles têm uma particularidade pelo fato deles serem eleitos, né? Então eles são a burocracia do nível de rua cuja contratação é diferente, passa por um crivo democrático, por um crivo eleitoral. Então, eles têm, a gente quis trazer ele, gostou do exemplo da Lota, justamente por problematizar. E aí a gente pensou o seguinte, e eu vou disponibilizar os slides lá no grupo, mas a gente se dividir em grupos, tá aqui, é a mesma divisão da semana passada, tá? É só o grupo 4 que a gente redividiu. Então, o tema 1, o grupo 1, na verdade, né? Discutir quais as características do processo de implementação de políticas públicas, dessa política pública em específica, né? Mas levando em consideração o modelo brasileiro de coordenação federativa, né? Então, porque, além disso, as políticas públicas vão ter a discricionalidade pelas as suas diferenças regionais, da forma de enxergar. Então, o quanto esses atores com elementos diferentes podem pensar isso. A gente até deixou aí uma frase para iluminar, a frase do Abruzzo e da Arete, né? Políticas pensadas nacionalmente como grandes padrões gerais e implementadas localmente a partir da apropriação desses padrões e regras pelos atores e governos locais. Então, a gente quis trazer um elemento um pouco ainda mais complicador. Para o grupo 2, a gente pensou que seria o Caio, Letícia, Daniel e Enio. A gente pensou discutir qual o papel do agente implementador da ponta no estabelecimento de barreiras na aplicação de recursos ofertados pelo poder público, principalmente aí pensando nas regiões de alta pobreza, né? E como esses agentes de implementação realizam suas práticas e o que as influencia. E o tema 3, com Denis, a Jomelin, a Henriqueta e a Francisca, pensando qual o papel dos agentes implementadores nos resultados das políticas públicas, né? Quais são suas consequências no acesso da população ao serviço. E aí a gente pensou em fazer essa discussão aí por 15 minutinhos e a gente volta. Beleza? E aí, se a gente pudesse criar o grupo que nem criou na semana passada, uma pessoa de cada grupo fica a criar o seu Meet, porque aí daqui a gente não consegue criar, né? E eu e a Mariana vamos entrando nos grupos para ajudar e participar da divisão, para falando do tempo também e tal. Perfeito? Aí, vocês, como eu passei rápido as perguntas, eu vou mandar esses slides com as perguntas no nosso grupo de WhatsApp. Ó, o grupo Caio já mandou aí, o grupo 2. A gente volta às 16h40, então, né? Isso, 16h40. Tá, então eu saio daqui por uns 15 minutinhos para...
O professor que pode Fica à rodar vontade. grupos, o professor é onipresente aí. Não, mas eu vou, porque um grupo vai ficar nessa sala, né? Ah, verdade. Pode ser, pode ser. Ou pode criar 3 salas, professor, não tem problema. Não, então, ou eu fico Ou aqui. criar 3 salas, é melhor. Melhor, mais fácil. Isso. Aí o cara já criou uma e pedi para o pessoal dos outros grupos criarem as outras. Eu já estou em 5 segundos, já chega aí no WhatsApp de vocês no WhatsApp de vocês os slides. O povo não animou de criar salas, não. Vamos lá, povo, nosso tempo é curto. Aí, ó, Raquel criou o grupo 1, então só faltou o grupo 3. O grupo 3 pode ficar aqui nessa sala, né, Renato? Como o professor vai ficar aqui na sala, aí a gente cria uma sala para o grupo 3, que aí o professor pode ficar aqui, ele não precisa sair. Aí a gente mantém só o professor nessa sala por hora. Beleza? A Henriqueta criou o grupo 3, fechou. Obrigado, gente. Então a gente se encontra às 16h40. Tá. Até mais. Vou mandando aqui nos grupos também os links de acesso. São os mesmos grupos da última semana? Só mudou as últimas pessoas que tinham grupo 4, a gente fez em 3 grupos, que a gente separou 3 perguntas. Eu estou no grupo... Deixa eu abrir aqui. Denis está no grupo 3. Tema 3? Isso. Denis, Joemeline, Henriqueta e Francisca. Deixa eu postar aqui, que também ajuda. Vou postando lá no WhatsApp. Eu acho que fica melhor, que parte do povo já partiu. Grupo 3. Opa. Grupo 2. Aí ficamos nós 3 aqui. E aí, professor? O que achou? Ixi, a gente não consegue te ouvir. Eu acho que tá. Ué. Acho que seu microfone está mudo, professor. Eu tô baixando aqui o PowerPoint. Beleza. A gente achou. Fez principalmente para pensar essas 3 questões, né? Que a gente. Essas outras 3 norteadoras. A segunda ali do professor da GV, eu esqueci de colocar a fonte, vou até depois jogar no grupo a fonte. Ele traz até esse tema mais para pensar a burocracia, né? As disfunções burocráticas, mas a gente achou que cabia muito bem também essa discussão da burocracia a nível de rua. Bom, eu vou dar uma passadinha pelos grupos e aí eu já volto, então. Tá ok. Tá o senhor aqui. Eba, posso te aproveitar na sala, professor? Claro. Ou melhor eu ir nos grupos discutir? Não. Eu vi aquela matéria que você compartilhou com a gente da Catarina no Nexon, e eu fiquei pensando, né, que assim, eu pretendo fazer a minha pesquisa voltada para os aspectos qualitativos, mas, de fato, quando a gente vê as coisas que ela coloca ali problematizando, faz muito pensar que precisa de metodologia clara com relação ao que fazer, né? E aí eu fiquei pensando que talvez essa disciplina que eu estou cursando agora com você possa me ajudar um pouco a começar a dar norte para aquilo que seriam as minhas pretensões de tese, né? Eu pretendo estudar cultura, que é a área que eu já trabalho,
Aí eu fico na dúvida se eu vou pesquisar, dar continuidade a estudar modelo de gestão por contratualização de resultado, que é aquilo com qual eu trabalho no cotidiano. Mas, de fato, assim, no meu projeto eu apresento um problema de pesquisa que para mim era claro e que agora eu já não sei mais se eu consigo uma abordagem metodológica que dê substância para isso. E aí, eu te perguntar, se para essa disciplina que é mais simples agora com relação ao trabalho final, eu tinha escrito no grupo isso, né? Eu falei, eu tenho um problema que eu talvez queira estudar, mas que metodologia usar? Onde é que eu encontro subsídios dentro daquilo que a gente passou ao longo dessa disciplina para conseguir embasar? Eu fiquei pensando que essa última aula, eu escolhi desde o início, né, que eu queria fazer o seminário nesse tema, que é a burocracia de nível de rua, porque acho que é onde eu me identifico mais. Eu ia te perguntar se você tem algum tipo de sugestão mesmo para o arcabouço metodológico, enfim. O que eu poderia fazer para conseguir amarrar aquilo que é a minha ideia de pesquisa? Pensando nesse tema de contratualização De resultado. de serviços, né, Todas as aulas você sempre fez muita distinção entre o que é analisar uma política e o que é avaliar. E eu trabalho com monitoramento e avaliação, com indicador e tudo mais, mas, de fato, constantemente eu tenho dúvida se aquilo que eu consigo fazer no dia a dia é mesmo uma avaliação. Eu acho que monitoramento é uma coisa mais simples, né? Eu acho que a avaliação ela tem que ter uma metodologia mais robusta e tem que ter um critério, né? E o mais complicado é justamente critério, né? Porque é um critério unilateral, não é uma coisa muito desejável, né? Então eu acho que o estabelecimento do critério que ele exige todo um processo, né? Eu acho que participativo e pelo menos de alguns interessados, né? Mas eu acho que o monitoramento, ele não só ele é mais simples, como ele é muito necessário, né? Não dizendo que a avaliação não seja, mas monitoramento no sentido de selecionar alguns indicadores e ir comunicando esses indicadores, né, mas não necessariamente dizendo que aquilo mostra, né, por mais que possa sugerir, né, que uma política cumpriu o objetivo ou não, ou que ela tem que ser mudada ou descontinuada. Eu acho que é informar, né, mas eu acho que talvez valha a pena você dar uma olhada em teses e dissertações nesse assunto. Que tratem de monitoramento e avaliação. Falar, essa disciplina a gente não vai chegar a tocar em avaliação, né? Porque é uma coisa que me parece muito específico. Parece que quando a gente fala em avaliação, você não tem como se fosse uma receita de bolo. Você não tem um conteúdo maior, você tem que olhar o caso a caso. Ou não sei, estou errada. Talvez seja termos de metodologia. E eu acho que é uma coisa mais trabalhosa, sabe? É uma coisa, talvez seja eu não conheço muito, eu posso estar errado, mas talvez seja mais um trabalho de equipe, sabe? Um projeto maior do que um projeto individual, né? Eu acho que eu olharia isso, porque o próprio, né, talvez o próprio desenvolvimento de metodologia, né, já seja um trabalho bem grande. Aí depois a aplicação, né, porque da maneira como eu concebo, né, uma avaliação mais abrangente, ela tem não só que ter um aporte bastante diverso de critérios, né, e de visões do que vai ser avaliado, mas também de resultados, né, e aí é difícil é um negócio trabalhoso. Então, eu digo isso porque, por experiência, né, então eu trabalhei em um projeto de avaliação de
programas tecnológicos da Petrobras. E era uma equipe grande ali, foi contratado lá no Departamento de Política Científica e Tecnológica. Eu era um bolsista do projeto, coordenado pelo André Furtado, eu me lembro. E era uma equipe grande. O que a gente fazia, uma das coisas que a gente fazia era viajar para lugares onde o projeto era aplicado, conversar com fazer uma avaliação piloto. Então, a gente definiu uma série de indicadores a partir da equipe, né, e de revisão de outros trabalhos de avaliação, mas a gente fez todo um trabalho de validação, né, que é uma primeira rodada de entrevistas, né, com tanto quem era usuário da tecnologia como quem era desenvolvedor da tecnologia, né. Então, era um programa para refinarias, né, a gente ia tanto no centro de pesquisa lá no Rio, no CEMPES, como nas refinarias, e aí se dividia a equipe para ir pelas refinarias pelo Brasil, e levou um tempão, teve termo aditivo, sabe? Foi bem trabalhoso. Uhum. Sabe? Sabe que a gente tem essa forma de gestão na cultura, e aí são essas organizações sociais, e a gente quer que elas prestem, então, o melhor serviço possível, e diz que elas têm que ter qualidade do usuário suficiente, quase 100%, para a gente considerar que está ok. Só que aí o Estado não tem dinheiro para fazer a pesquisa. Uhum. Aí a gente fala para elas que elas têm que contratar e fazer a pesquisa. Então, todas as pesquisas que elas me apresentam, está sempre tudo ótimo. Uhum. Né? Assim, tem sempre resultados excelentes. É possível que isso seja de fato real e que elas contratem boas pesquisas e que tenham bons resultados? Mas eu, como poder público, acabo de mãos atadas, não podendo enxergar isso da maneira como deveria. O ideal seria que o próprio poder público fizesse as pesquisas para conseguir identificar se a satisfação do usuário de fato é aquela que é apresentada por quem presta serviço. Mas eles abrem a metodologia? Então, para alguns casos eu tenho bastante detalhe, para outros não, eu tenho assim, tipo uma folhinha dessa que é distribuída na porta do teatro, e que a pessoa coloca o X, sabe? Porque eles contratam uma empresa para... Algumas contratam e outras fazem de maneira direta. Então, o resultado é bem variado. Eu sinto muita falta. Eu acho que, como poder público, a gente tinha que fazer pesquisa grande. Mas isso custa caro, né, professor? E leva tempo. Mas isso é um problema também para outras áreas, sabe? Porque eu penso em estudo de impacto ambiental, sabe? Que também é contratado, em geral, pelas empresas interessadas, né? E teoricamente, teria um controle de especialistas, né, de uma agência, por exemplo, em São Paulo, da CETESB. Mas eu já vi cada coisa, assim, que é muito ruim, sabe? E parece que é como você falou, né? Cada um não tem um padrão. Um padrão, um conteúdo mínimo que é exigido, né? Então, por exemplo... se eu for escrever um projeto para conseguir crédito de carbono, sabe? Tem um padrão ali, é super complicado, você tem que contratar alguém que saiba fazer, aí os caras ali das instituições que operam esse mercado de crédito de carbono, eles têm ali os especialistas que julgam ou não, e aí a coisa funciona, né? Talvez, né? Que eu não sei aí se teria um impedimento ético, contratual para você, né? Talvez você pudesse estudar essa prática, né? De essas avaliações e quais são os critérios né? Tem, por exemplo, e aí olhar para a burocracia mesmo, né? Quem são os técnicos que avaliam isso? Né? Então, simplesmente ali, que né, pode ser ruim para você porque você trabalha no local. Mas eu acho que é a primeira questão que surge.
né? Então, basta ter só avaliação e tá. Porque isso acontece muito no setor público. Então, muita coisa é simplesmente protocolar. Acho que geralmente a gente tem muitas coisas que são protocolares quando nossos braços são curtos, quando a nossa capacidade de fazer um acompanhamento de fato tá restrita, né? Acho que isso vai acontecer, acho que em todas as áreas, né? Quanto menor é a possibilidade que você tem de um acompanhamento efetivo, maior é a chance de você ter só um monte de entrega de documentos, certidões, que acho que eu já tinha colocado isso para você uma vez no fórum. É o que você acaba cobrando, né? Para dizer que está acompanhando. Fica uma coisa cartorial, né? E eu acho que tende a piorar, né? Porque a lógica é essa, né? É reduzir o gasto com a área meio, né? Com o pessoal, com isso tudo, o pessoal vai se aposentando, não abre concurso e terceirizando, né? E quem vai conhecer, né, os meandros desses contratos, dessas avaliações, vão ser os contratados. Isso. Né? E gera até situação de monopólio, né? Os caras sempre vão ganhar as licitações, os certames, porque eles conhecem, né? Renato, você voltou para a sala? Eu falei, Voltei. eu monopolizei o professor aqui. Imagina, não, eu pensei que ficando só no grupo 3, não deu tempo de ir para os outros grupos, e aí já fui chamando o povo. Tá, o professor, depois tem que apagar esse pedaço aqui dessa nossa conversa, muito pessoal. Vou colocar no vídeo. Eu vou colocar só no Google Drive, então, essa aula, para o pessoal baixar. Vai ter um pedaço da minha conversa, professor, tira de lá, faz uma ediçãozinha. Posso fazer, sim. Eu estava tirando dúvida, Renato, do que apresentar de seminário, aproveitando a presença do professor e falando justamente que acho que um dos temas que mais me interessa é esse dessa aula. Por isso que eu tinha escolhido ela para seminário. Boa. Eu estou pensando em apresentar, a fazer um artigo, apresentar sobre escola cívico-militar e como ela entrou na agenda, como ela entrou, saiu da agenda. Então, fazer um estudo sobre a agenda, mas tendo a escola cívico-militar como base. Foi o que pensei. Eu estou pensando aqui ainda no tema da Mariana. Eu acho que isso é um assunto que é muito importante, né? Então, como é que está sendo essa... Então, vamos falar de hibridização, né, da gestão pública, mas que capacidades estão sendo criadas de controle disso que não seja algo meramente protocolar, né? É difícil, né? Se você pensar que a administração pública está fazendo essa passagem para as parcerias e que não vem fazendo concurso público, nem capacitando internamente, o acompanhamento é uma coisa que fica bem complexa mesmo. Tende a se perder. Eu acho que é um assunto, um bom assunto. Talvez dar uma olhada, né? Algo como análise da implementação de políticas de avaliação, né? Não chega a ser uma avaliação, né? Mas você vai olhar ali que recursos que tem, quem está trabalhando, quais que são como é que foi a implementação disso, ou se é simplesmente algo que, né, olha, é para constar, né, o sistema U vai pedir algum relatório, a gente tem aqui todos os recibos e a gente apresenta, né, e fica por isso mesmo. Vamos lá? Vamos. Já a maior parte. Não, o pessoal ainda não voltou. Chamei o povo aqui, mas o pessoal aproveitou. Vamos ver. Que o grupo tá aqui. É o grupo 2. Vamos esperar mais um minutinho e aí, senão a gente começa. Já estou comentando agora do horário também. O professor poder ter as considerações finais. Aí.
Beleza. Bom, então vamos começar pela ordem. Só se o pessoal do grupo 1, se alguém quiser... Gente, de novo, eu peço desculpas, eu não sei que depois que eu coloquei meu filme, minha câmera morreu. Então, vocês estão falando só com a minha voz, a representante do grupo é a Mariana. Mas se alguém do grupo 1 quiser comentar, começar a falar um pouco de como foi a discussão, eu posso... É melhor aparecer a pessoa, né? Senão eu posso recolocar a pergunta aqui na tela. Melhor colocar a pergunta, então vamos lá. Beleza. Então, essa foi a pergunta. Raquel, Evani, Eduardo, Alessandra, à vontade. Eu vou começar e aí os colegas complementam, que a discussão rendeu um pouquinho. Então, o que a gente discutiu no que se refere aos agentes comunitários, né, de saúde, especificamente sobre esse programa Saúde da Família, é que a estrutura ela é descentralizada, e aí, nesse caso da descentralização, o programa Saúde da Família, ele acontece no âmbito dos municípios, né? E aí, esses municípios, para a atuação dos agentes comunitários, eles geralmente são divididos em territórios. E aí, esses territórios são distribuídos entre os agentes para que eles possam atuar ali e se tornar os agentes de referência, digamos assim, daqueles territórios, né? A ideia inicial seria eles se tornarem agentes de referência para que eles possam conhecer melhor. Muitas vezes eles são colocados para esse objetivo mesmo, só que aí essa alocação dentro dessa perspectiva traz alguns riscos, né? Ela pode favorecer o estreitamento de laços com a população, o conhecimento desse território, mas esse estreitamento de laços com a população, ele também pode trazer o risco da pessoalização, né? Desse estreitamento ser tamanho que gerar alguns problemas. E aí, um dos riscos daqueles agentes, e eu acho que isso acaba se estendendo também para as demais políticas públicas, de se enxergarem como executores terminais das políticas e, às vezes, esbarrarem nesses limites. E aí a gente discutiu um exemplo que aconteceu agora na pandemia, né? Acho que foi um agente de saúde ou enfermeira que foi fazer a aplicação de vacina em um determinado território de acesso bem difícil e que a maioria da população era idosa, e quando ela foi, naquele município tinha uma chuva muito forte que o rio transbordou, e o carro não conseguia mais avançar. Ela tinha duas opções ali, ou ela poderia voltar, a volta dela estava justificada, porque era uma situação daquele município todo, ela poderia voltar e justificar, ela estava respaldada, mas o que ela fez? Ela passou por cima da cerca com a vacina, protegeu a vacina e decidiu ir além, né? Assumiu aquele risco, mas pelo compromisso que ela entendia no contexto da pandemia e tal, e o entendimento da importância da vacina para aquela população, ela passou por cima da cerca, né? Eu acho que esse vídeo acabou viralizando na internet, em alguns grupos, e levou a vacina para aquela população. Então, essas foram algumas questões. Os colegas querem colocar mais coisas? A gente acabou discutindo um monte de coisa sobre isso. Vou falar então, aproveitar aqui que não tem mais ninguém com a mão levantada, eu acho. A gente comentou algumas questões, assim, de modo geral, essa questão por exemplo, do profissional, isso serve para todas as políticas públicas, né? Mas, por exemplo, o profissional se identificar-se se confundir-se com a política pública, com a política social. Então, a gente tem uma política social no Brasil hoje muito demarcada por critérios muito focalizatórios, muito fragmentados e focalizados, já falei focalizados, mas enfim, de modo geral, com que se a pessoa, o trabalhador, ele se confunde com a política pública, então ele deixa para trás toda aquela formação que ele teve na universidade, ou outros espaços, ou seu compromisso ético-político, e acha que a sua atuação está restrita aos critérios
então, daquela política, ele vai acabar reproduzindo aquela ideologia, aquela questão, né? Não vai conseguir passar para além daquilo. Então, isso é muito importante, a gente demarcou nessa conversa. E aí falou assim também a culpabilização dos indivíduos ao longo do atendimento, né? Porque isso, de certo modo, a gente viu no vídeo, estava muito presente. E para a gente, isso é uma ideia neoliberal da individualização, então você vai culpabilizar aquela pessoa naquela condição de pobreza em que ela está, sendo que é muito maior do que isso, é uma perspectiva meio macro, é classista também, se parar para pensar em outras perspectivas analíticas, né, mas assim, de modo geral, a gente tentou ponderar a relação da política pública e os critérios como e o local do trabalhador, do agente, o servidor, por exemplo, dentro dessa política, né, ou dentro da política de modo geral. Show de bola. E você foi falando, eu acho que uma coisa que me veio à cabeça também, que a gente não pode fugir, é que quando a gente está falando também de burocracia de nível de rua, talvez a gente esteja falando também do implementador, que em alguma medida também é alvo da política, né? Você foi falando da confusão, porque a gente às vezes discute a questão dos grandes salários e tal, mas ele não é a realidade da ponta da administração pública brasileira, né? Então, boa parte dos próprios servidores, eles utilizam também o próprio programa que eles cuidam, né? Então, isso também ajuda a moldar ou mudar a perspectiva sobre aquela política. Uma coisa que você foi falando, eu sei que quando você usou o termo, eu dei uma viajada, mas achei bem legal. Passar para o grupo 2, por causa do nosso horário, o Caio, a Letícia, o Daniel e o Enio. Alguém quiser começar? Bom, eu, o Enio e o Daniel, a gente ficou, na verdade, mais fazendo algumas reflexões do que vem acontecendo no momento atual, principalmente aí da pandemia, né, e como esse implementador da ponta pode tentar ampliar, né, esse acesso, principalmente no caso aí do que vem acontecendo, basicamente uma vez por mês aí nos jornais, nos noticiários, né, sai que a segunda dose da vacina está atrasada, principalmente dentro desses territórios mais vulneráveis, porque as pessoas acabam não tendo o acesso ou ao cadastro digital ou até a informação para poder saber que ele está dentro do prazo, e aí os agentes públicos de saúde vão até esses locais para poder relembrar e entender também o perfil dos porquês, né, que esse avanço aí nas doses de vacina não estão acontecendo, né. E aí a gente acabou entrando também numa discussão um pouco aí do que o Adalberto comentou, né, de quanto essa parte mais de tudo virar tecnológico também impõe algumas barreiras para esses territórios vulneráveis, e o quanto o papel desses agentes comunitários de saúde não seria importante para a melhoria dessa política pública, visto que esse problema reverbera tanto no avanço da vacinação, mas como também foi no caso do auxílio emergencial e também dentro da educação, né, que aí reflete no baixo índice de pessoas que se inscrevem no Enem, né, então como esses territórios, essas políticas que vão ter a questão aí da tecnologia que vai aumentar o número de dados para facilitar, acaba não facilitando em alguns territórios, e esses agentes da ponta seriam fundamentais aí para auxiliar, né? E aí, se o Daniel e o Enio quiser complementar com alguma questão. Não, só falando um pouco sobre essa questão. No SPTV, na semana passada, foi feita uma matéria junto a uma comunidade, né, numa região onde o índice de vacinação é baixo. E um dos grandes problemas dessa comunidade é que não havia o celular, né, um acesso para cadastramento, né? Ou não tinha internet, ou a pessoa não tinha o celular, né? E o cadastramento da vacina era feito através de uma pessoa na comunidade que tinha um celular 4G. Então, burocrata do nível de rua, aí entra também a questão da discricionalidade, né? Qual é o limite do burocrata do nível de rua? Sair lá do posto de saúde ou do agente de saúde, da agência comunitária, do agente comunitário de saúde, sair lá do posto de saúde, sair da sua... E ele usar seu próprio celular para ajudar a cadastrar uma pessoa da comunidade que precisa ser vacinada, né? Isso de uma certa forma, impõe um limite na discricionalidade, né? E também
tem outras questões, esse exemplo também, pelo menos do meu ponto de vista, envolve essas questões, né, da segunda pergunta, né, como é que os agentes de implementação realizam suas práticas e o que as influenciam. Então, tem a questão da estrutura, né, da falta de estrutura, da falta de recursos, também tem a questão dos valores, né, que esses próprios burocratas do nível de rua, eles carregam na sua relação no dia a dia com os moradores, principalmente dos moradores das regiões mais vulneráveis. Bom, eu estou satisfeito com os comentários do Caio e do Enio. Tranquilo. De bola. E essa foi uma discussão muito próxima do que, em alguma medida também, a gente acabou indo para o grupo 3, eu participei. Foi lá para o grupo 3 e a gente discutiu um pouco esse também do papel do território e tal. Né, como o território muda, como o resultado não é mudado só pelo agente, mas também pelo território onde se encontra o agente. Aí eu não sei se alguém do grupo 3 quer relatar essa parte. Então, a gente conversou aqui sobre esse papel que os implementadores, os burocratas de ruas têm no resultado das políticas públicas, né? Estaria bem relacionado ao alcance que essas políticas vão ter de forma efetiva para algumas regiões. Porque, uma vez pensada dentro do gabinete do centro, possivelmente ela não consiga atingir alguns tipos de sociedade. Aí a gente até citou o exemplo de Minas, que tem pouco município, né, 863, se eu não me engano, onde eles são muito diferentes uns dos outros, e esses agentes implementadores, na função de burocratas de rua, fazem com que os serviços realmente alcancem a população, porque eles conhecem as realidades locais. Então, eles vão conseguir driblar, vamos dizer assim, alguma distorção que exista dentro de determinadas comunidades. A Jumelin vai falar um pouco dos subirates agora, da leitura que ela fez. Sim, o grupo estava discutindo sobre o papel, né, dos agentes implementadores. Aí queríamos nos auxiliar com o texto do Subirats, que ele fala que, entre tantas coisas, né, a importância da burocracia dos agentes implementadores tem que ver com a influência que eles têm sobre a população, o contato direto com a sociedade. Ele fala que se poderíamos perguntar-nos se é possível reduzir essa influência dos burocratas nos processos de determinação e implementação das políticas públicas, para perguntar-nos se tal redução seria desejável nos resultados das políticas públicas. Então, o grupo estava falando isso, né, que o papel principal seria um dos papéis, né, essa influência dos agentes com o contato direto da sociedade. Agora, respeito a quais são as consequências no acesso da população a serviços públicos, também o Subirats fala sobre que os burocratas tendem a desenvolver 3 tipos de respostas para enfrentar-se a determinadas consequências, né? Falam que, em primeiro lugar, geram certas pautas de atuação que tendem a limitar a demanda e a maximizar a utilização dos recursos disponíveis. Em segundo lugar, eles vão tender a modificar seu trabalho de tal maneira que se ajustem objetivos do programa com recursos disponíveis. E, por último, modificam sua própria definição do que deveria ser o serviço a prestar, para assim acomodar o salto existente entre objetivos e resultados. É mais uma análise assim desde o texto, né? Mas é um tema grande para discutir, porque como a gente estava já falando, né, sobre a influência, sobre o papel dos agentes implementadores, ou de determinados agentes em cada processo do ciclo das políticas, né? Então, era isso mais ou menos o que queríamos aportar. Mais alguém do grupo 3? Não, então acho que fechamos por aqui. Acho que deu para ter uma boa dinâmica dos impactos, né? A partir de várias perspectivas aí do que o burocrata
de meu view de rua pode trazer, claro, tanto em pontos positivos quanto em pontos negativos, que é o nosso constante trade-off. E acho que fechamos bem com a Jomeli trazendo esse elemento do Subirats. Então, devolvo para o professor fechar, a gente em tempo. Ali agora. Professor, você está aí ainda? Eu estou aqui. Então está contigo. Minha internet caiu um pouquinho, eu perdi o final do grupo 2 e o começo do grupo 3. Eu fiquei sem rede aqui por uns 5 minutos, né, mas eu acho que eu retomo aquilo que eu falei no começo, que é uma característica desse referencial e uma virtude dele, que é criar tanto uma orientação para análise de implementação e da ação de situações individuais, né, de políticas individuais, de atores que operam com lógicas particulares em contextos específicos, né, mas ter essas categorias para orientar a análise, né. Eu acho que isso é uma grande virtude do referencial, inclusive que permite a gente, apesar da construção, né, em termos normativos, tender a defender o burocrata, né, e a considerar a discricionalidade como algo positivo, não exclui que uma investigação vá descobrir que existem práticas que não são adequadas e que são criadas nesses espaços de discricionariedade, né? Eu acho que isso tem um problema metodológico para detectar esse tipo de coisa, porque o agente ele não vai falar, né, o que ele está fazendo de errado, né, uma coisa muito elementar, né, mas eu acho que tem essa questão também, né, talvez algum outro método que não a entrevista ele pudesse detectar esse tipo de... Eu acho que tem um viés, né, o que eu estou querendo dizer é isso. Se eu faço uma pesquisa muito focada em entrevistas dos próprios burocratas, eu acho que os problemas, né, não são nem os problemas, né, como é que eu posso dizer? Nem as falhas, né, mas os erros mesmo, conscientes, né, desses burocratas, dificilmente eles vão aparecer. Eu acho que isso também é uma questão que pode enviesar esse tipo de estudo. Eu acho que tem que ter talvez alguma solução metodológica para isso. Só que, por outro lado, também, eu acho que o excesso de controle, principalmente em termos de punições e recompensas, ele acaba sendo danoso para uma prática que é pouco adotada, né, e que é muito importante, que é monitoramento e avaliação de políticas. Então, isso acaba desestimulando, né, na medida em que, quando a gente fala em avaliar um setor, né, a reação dos servidores é pensar, bom, isso pode ter alguma consequência negativa, porque ele sabe que ele não consegue atender 100% daqueles objetivos, e ele vai sentir que a avaliação e monitoramento é algo que vai gerar uma punição ou algum outro tipo de sanção, em termos de, por exemplo, diminuição de recursos. Aí eu acho que o excesso de controles, né, ainda que, né, a gente não possa abrir mão disso, mas ele acaba desestimulando essa prática de monitoramento e avaliação
como algo, como uma etapa do ciclo de políticas públicas que vai retroalimentar as outras etapas, né? Não necessariamente de forma linear, quem sabe, mas como uma etapa que está ali nesse bolo e que me parece que é pouco priorizada, né, em todos esses momentos da política. Então, a gente vê muito pouca, né, na minha opinião, pouco monitoramento, pouca avaliação, e talvez isso seja um efeito de associar isso com controle, com punição, com sanções. Então, a gente tem aqui a Henriqueta e Raquel levantaram a mão? Não, Henriqueta. Eu fui por engano. A Francisca, acho que levantou antes de mim, professor. Eu não estou vendo a Francisca. Para fazer um comentário essa questão das entrevistas diretas, né, com o pessoal que faz a linha de frente, eu fiz um trabalho uma vez que era para um trabalho de conclusão de curso, e eu fui entrevistar os agentes de apoio socioeducativo. E eles não falavam dos problemas, por exemplo, eles não falavam de violência com o gravador ligado. Todos eles falaram, mas sempre com o gravador desligado. Aí, quando eu dizia, então vamos começar a entrevista, vou gravar, e ligava o gravador, assim, o discurso mudava completamente. Uhum. E o que eu fazia era fazer a entrevista, mas como tinha uma questão de sigilo, tudo para não evidenciar quem tinha dado a entrevista, eu fazia um diário de campo que contava mais ou menos as circunstâncias da entrevista. E aí, esse dado de que eles falavam, mas só com o gravador desligado, entrou dessa forma no trabalho, assim, mas realmente tem coisas que eles não vão. E se a gente pensar, assim, numa questão mais estrutural, a própria instituição não toca no assunto. Então, se a gente não conversa sobre isso, é como se fosse um tabu, um assunto proibido. Então, até que ponto também esse comportamento de quem está na linha de frente não está ali reproduzindo a questão estrutural, né, institucional. É isso. Eu acho que é uma saída metodológica mesmo, essa de garantir o sigilo, né, dos entrevistados. E outra que me ocorreu aqui também é ampliar, né, a coleta de informação para o usuário, né? E de alguma maneira, porque é claro que também vai ser tendencioso, né? Então, o usuário vai tender a ampliar, né, os problemas, né? Isso eu acho que é natural da posição que o usuário está. Mas isso, né, eu acho que tudo isso pode ser interpretado, né? Acho que dá mais substância para uma análise. Só que também aumenta o tamanho da pesquisa, né? Tudo sempre tem esse trade-off, né? Até o que a gente tem perna para fazer. Professor, então, eu ia justamente nessa linha que você falou agora, né, para tentar, sei lá, melhorar um pouquinho, né, trazer um pouco mais de confiança aí para as análises. Eu acho que um caminho seria esse mesmo, né, além de uma imersão, acompanhando, né, mais ali no cotidiano, a situação, o objeto a ser analisado, mas ter esse outro lado também, né? Eu acho que pode enriquecer, e mesmo que também tenha um viés, mas, né, talvez colocar aí as duas coisas na balança ajude, né, um pouco a eliminar algumas dúvidas, reduzir um pouquinho dessas fragilidades, né? Então, não ficar só com o burocrata, mas ir também para os usuários. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu queria reforçar isso, né, professor, naquela observação que eu fiz no meu texto, do trabalho da Lota no PSF. Ela faz todo um levantamento, né, legal sobre as questões, ações e práticas, as questões relacionais que envolvem o burocrata de rua, mas ela não realmente faltou, eu acho, que essa questão do resultado, avaliação, monitoramento. Eu acho que aí talvez iria
entraria realmente o usuário, o cidadão, né, com qual esses agentes se relacionam diariamente, né. Acho que isso faltou para a avaliação desses usuários, né, se isso melhorou ao longo do tempo ou não, se essa questão relacional ajuda ou não a melhorar a qualidade de vida deles, se essa questão de ação e prática, né, institucional, isso tem impeditivos ou não, sabe? Acho que faltou isso no trabalho dela, pelo menos eu senti. É que ela não propõe fazer uma avaliação, né? Talvez isso, né, mas eu acho que não seria, né? Eu acho que seria de qualquer jeito desejável essa informação do usuário, né, mas é lógico que tem um limite de até onde consegue ir com a pesquisa, em termos de explicar melhor a implementação mesmo. Que o objetivo não ter um método, né, uma referência ali, um critério para dizer que foi feita uma avaliação, né, teria que ter todo uma metodologia específica, né, e aí é uma coisa, não é muito comum isso para trabalho individual, né, um trabalho grande, em geral, é trabalho de equipe, de avaliação, ou então, né, é uma avaliação dessas que são cartoriais, né, bancárias, só para constar, eu contratei uma avaliação ali, mas eu acho que explica bem a implementação. Eu acho que talvez, como aquele é um texto baseado na tese de doutorado da Gabriela, né, possa ter alguma coisa a mais ali na própria tese, né, e a tese tem que ter a metodologia ali muito bem explicada, né, a gente entende melhor, porque é muito difícil quando a gente tem que passar uma tese para um artigo. A gente tem ali limite de caracteres e a gente tem que fazer escolhas difíceis o tempo inteiro, né, e aí talvez a escolha tenha sido não tenha contemplado aí essa tua observação, né? Então, minha sugestão seria essa, dar uma olhadinha na tese da Gabriela, da USP, que ela defendeu, que é o que fundamentou esse texto dos ACFs. Eu acho que outra coisa, né, para finalizar, que me chama a atenção nos ACSs, né, nessa dinâmica de nomeação dos ACSs, né, é esse método de seleção por eleição, né, eu não sei, eu imagino que isso acabe levando ali a essa posição pessoas que já têm liderança na comunidade, né, o que é bom e ruim, né, porque você acaba reproduzindo ali alguma relação de hierarquia, de poder e de dominação que existe dentro das comunidades, né, a gente não pode ser inocente, né, de achar que dentro da comunidade não tem hierarquia e não tem justiça, né? Então eu acho que o movimento social tem muito isso, né, muito idealizado, né, e até que ponto que isso não, né, mas eu não vejo também um outro método, né, mas me ocorreu isso nos ACS, né, pensando nesse problema de reprodução de algum tipo de injustiça ou desigualdade, e também que vai motivar a ação do próprio burocrata, né, então ele vai ter uma motivação política ali, de manter uma liderança, né, na atuação dele como ACS, né, então talvez aquele caso da moça que pulou a cerca com as vacinas tem a ver com isso. Ela ganhou ali uns pontinhos, né, ganhou um eleitorado para seguir na liderança, né? Mas é como eu estou dizendo aqui, né, é sempre caso a caso, né, então são estudos de caso específicos que vão
o que a gente está fazendo aqui são exercícios, né, de aplicação da teoria. Mas eu acho que era isso. Não sei se alguém quer acrescentar algo. Então, para finalizar, vou aproveitar para avisar aqui que semana que vem a gente começa a nossa etapa de seminários, e eu vou passar uma mensagem para vocês pelo e-mail e pelo WhatsApp, pedindo para vocês encaminharem, né, eu não sei com qual antecedência, né, com a maior antecedência possível, né, um roteirinho, né, sobre o que vocês pretendem falar nesses seminários, né, não precisa ser, né, pode ser até algo que só aponte caminhos, que não esteja definido ainda, né, mas para a gente já ter algum preparo e ter uma discussão mais bem informada. Professor, vai ser necessário colocar no fórum? Pode ser um meio de colocar no fórum. Porque toda semana a gente faz, né, a postagem, a gente no início da disciplina estabeleceu até um prazo limite e tal para a aula antecessora, e aí eu fiquei com essa dúvida. Eu pensei até no seguinte, quem vai apresentar, colocar no fórum e a gente começar a interagir por lá, a se informar por lá. Talvez pelo grupo de WhatsApp também. Aí alguém pode conhecer alguma coisa sobre o assunto, indicar uma referência. Então, a divisão eu enviei, né? Uma mensagem para vocês. Tem alguma mensagem que chegou no e-mail institucional que foi enviada. Mas eu vou pensar direitinho como organizar para a gente ter uma discussão mais produtiva. Para a gente chegar mais ou menos informado sobre o que vai ser discutido ali. Também que são 5, né, 4 ou 5 apresentações, a gente não tem tanto tempo assim, né, mas talvez até para a gente sugerir alguma coisa e, né, possa ajudar esse envio prévio. Estimula também a gente a pensar, né, já com antecedência, amadurecer as ideias, não deixar de ir para a última hora. Isso é bom, é recomendável também. Tudo bem? Fechado. Tá, então vou pensar e enviar essa mensagem no mais tardar amanhã. Pensando como que a gente procede para deixar esse encontro mais interessante. Então, tá bom, pessoal. Por hoje era isso. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Saúde. Tchau, gente.